programa Você Pode Ser Feliz e eu tenho essa certeza e gostaria que também você tomasse posse dessa certeza. A palavra sempre está nos chamando a atenção para isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo. Jesus no Evangelho de João fala, eu tenho contado essas coisas para vocês para que vocês sejam felizes e que a minha alegria em vós para que vocês sejam alegres, felizes e para que a minha alegria esteja em vós e ela seja constante. O problema, a dificuldade não tira a minha alegria, a minha felicidade da fé, da esperança. Isso é importante. Vai tomando posse disso. Vai refutando medos, os medos que são frutos muitas vezes do desejo, que nós falamos agora aqui. Refuta aquilo que é inconsciente. O medo irracional, fora. O medo racional, fique, lógico. O medo é bom para a gente poder ter bom senso. Agora, o irracional, fora, isso não ajuda a gente a viver. Tem duas pessoas que se tornaram sócias, Marli de Fátima Ferreira, de Xanxerê, Santa Catarina. Seja bem-vindo em nosso meio como uma sócia evangelizadora, muito obrigado. Lembrando que você receberá, portanto, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, um pequeno brinde e também a medalhinha que nós mostrávamos e agora está sendo mostrado novamente. Que bom, eu fico feliz e por tê-la em nosso meio, lógico, porque quando as pessoas dão sinais, de que querem estar juntos com a gente para evangelizar, para mostrar a boa nova do Evangelho, isso é motivo de alegria para a gente. E também me alegro então com a Cláudia Maria dos Santos, de Irecê, Bahia também, porque se tornou sócia. Para você também, mesma coisa, Cláudia, vamos enviar a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e a medalhinha. E lembrando que todos aqueles que ficarem sócios hoje, não é sorteio não, vamos enviar para todos a novena e a medalhinha. Então, por favor, junte-se a nós. Não é uma troca, não olhem como uma troca, por favor, mas olhem como um carinho. Olha, você que participou, você que está com a gente participando, lógico, através da sua adesão ao projeto nosso, que é um projeto de vida isso aqui. Jesus não tem ideologia, ele tem um projeto. É um projeto libertador, é um projeto que salva, que restaura o homem, que cura o homem totalmente. E dentro desse projeto nós estamos aqui vivenciando e anunciando o Senhor Jesus constantemente. Então para nós é motivo de alegria e por isso que a gente participa, vocês, dessa alegria, restituindo através de um mimo, pequeno, mas para nós muito significativo. Eu quero deixar aqui também as orações e colocando as orações de vocês que ficaram sócios, com certeza. Quero também lembrar da Lígia Maria Oliveira Santos, de Campinas, colocar aqui as suas intenções. Maria Aparecida Guilherme Montovani, de Laranjal Paulista, também vamos colocar aqui as suas intenções, as intenções de Maria Francisca Coelho, de Dormentes, lá de Pernambuco. Heloísa Aparecida Gomes Carneiro Gonçalves, de Montemor, São Paulo. Márcio Rover Ribeiro, de Hortolândia, São Paulo. Paulo Madalena, de Vinhedo, São Paulo. As intenções de Tatiana Medeiros, Brasília, Distrito Federal. Maria Helena Mota Fernandes, de Araguari, Minas Gerais. Lisete da Fonseca Gomes, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. As intenções de Elvira Alves Pereira, de Nova Lima, Minas Gerais. E Adelaide da Costa Figueiredo Ladeira, de Liberdade, Minas Gerais. As intenções colocamos aqui, nesse momento, para que depois vivamos a oração e, lógico, encaminhando para as missas que serão celebradas, as intenções de vocês. Nós temos aqui também, pelas redes sociais, Ana Loyola. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Ana. Padre, peço orações por mim, pelo meu esposo André, e também peço orações de cura e libertação para a minha vida profissional, vida da casa, casamento. Sim, a oração é isso. Ela dinamiza a gente, né, Ana? Acredita sempre nisso. E ela também está aguardando uma resposta de emprego. Pede também muitas orações pelo esposo. Ele tem um vício, né? Um vício. Aí está bem dentro daquilo que a gente está falando. O vício, ele vem
E ele tem uma identificação muito profunda. A gente vai falando, você vai percebendo o que a gente vai falando e como que a gente pode, através da oração, tornar dinâmica essa situação. Porque a oração não pode ser uma oração mágica, lógico, que tira. Mas ela vai dar todos os argumentos para que você possa entrar na dinâmica da vida e ficar livre, paulatinamente, de maneira dinâmica, de tudo aquilo que está atormentando. Porque há identificações que são tão profundas, são pautadas na vida mesmo. E principalmente você tem algumas que vêm dentro da nossa assimilação genética, porque a gente vem assimilado ao mundo, né? A gente tem um DNA. Às vezes a gente se identifica com o pai, às vezes com a mãe, em termos até do vício que eu quero me referir, um tio, a gente sabe disso. Aí, o que acaba acontecendo? Aí eu pergunto para você, será que o seu pai também tem um vício? Será que você não foi buscar justamente uma pessoa viciada para ser a figura do seu pai? Também às vezes acontece isso. E a gente precisa quebrar tudo isso. Eu gosto muito da renovação carismática nesse aspecto, porque tem orações de quebra dos passados, sabe? Essas correntes que nos ligam a situações que não nos libertam e só nos fazem escravos. E Jesus quer, com certeza, nos libertar. E também a Alessandra, bom dia, Padre, a sua bênção, Deus abençoe, Alessandra, bom programa para vocês. Obrigado e um ótimo dia para você também. Agora eu gostaria de chamar então o Padre Douglas, que é o nosso amigo, nosso irmão. Por favor, Douglas, seja bem-vindo. Antes de mais nada, parabéns mais uma vez. Obrigado. Hoje é aniversário desse nosso irmão, eu fico feliz, completando mais um ano de vida. Obrigado. 32 aninhos? 32. Isso é vida. Os meus 32 anos já estão perdidos, mas tá bom. Mas eu fico feliz. O Padre Douglas trabalha com a gente lá na Paróquia São Paulo Apóstolo, lá em Sorocaba, e está fazendo uma experiência agora nova, acho que eu posso dizer isso, por motivo dos estudos. Ele é da Associação da Aliança de Misericórdia, que tem um trabalho belíssimo, que me curvo constantemente diante desse carisma, que é um carisma que exige da pessoa, né? Exige da gente, exige de você e de toda a equipe, de todos os missionários, né? Que estão, portanto, juntos para pensar principalmente naqueles que vivem nas ruas e constantemente são alcoolistas, drogadictos, então adictos, drogadictos e assim por diante, né? Então seja bem-vindo. Obrigado. Que Deus abençoe você e parabéns pela sua vida. A sua vida tem um valor com toda certeza incomensurável e você sabe disso. Mas é bom a gente ouvir também, né? Quando a gente fala de coração e dizendo assim, olha, pensa na tua vida, na tua história e veja que ela veio para este mundo para ser essa faísca divina de Deus e ajudar muitas pessoas a amarem a vida. Tem tanta gente que não ama a vida, por isso que gera uma dependência, não é isso? Com certeza. Mas antes da gente conversar, a palavra de Deus para nós é fundamental. Nós somos anunciadores da palavra. Essa palavra que tomou conta de Maria Madalena e transformou uma das grandes discípulas do Senhor, né? Uma das grandes. E a gente sabe que ela olha o papel de Madalena, né? Olha a missão dela, anunciar que o Senhor não estaria no túmulo. Quer dizer, nem ela entendia talvez a expressão da ressurreição. O túmulo está vazio. Maria, a mãe de Jesus, não estava lá porque tinha certeza que o filho não estaria ali, né? Mas Maria Madalena vai avisar, portanto, os amigos, os companheiros, os apóstolos, aqueles que seriam testemunhas da vitória de Jesus sobre a morte. E é ela que vai anunciar, tirar o corpo do Senhor lá. Então, mas tomara de amor, depois ela vai compreender tudo isso. Então vamos viver o Evangelho de hoje e aí nós voltamos para refletirmos em cima da palavra sobre o tema que nos é proposto hoje. Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo.
correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Chegou então Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. O pano não estava com as faixas, mas enrolado num outro lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós glorificamos a Deus pelo poder que Ele tem, o poder sobre a vida. Essa vida que muitas vezes nós entregamos aos vícios, às nossas misérias, aos nossos pensamentos disfuncionais. Quanto pensamento disfuncional, isso é, que não gera função nenhuma, não leva a lugar nenhum. Ficamos desesperados, cansados, gerando aquele medo irracional que eu dizia agora há pouco, que não leva a lugar nenhum. E por isso esta palavra ela tem poder de movimentar a minha vida e para que eu possa ir ao encontro da ressurreição agora, nesse momento. O Senhor está diante de você, diante de mim, diante de todos nós. Ressuscite também hoje para uma vida nova. Sim, a ressurreição final, mas uma ressurreição hoje. Precisa morrer agora. Morra também agora para aquilo que está te matando. A tua dúvida, a tua insensatez. E quando eu falo de insensatez, estou falando da falta de senso. Falta de senso é falta de direção, não sei para onde eu vou, o que eu quero da minha vida. Lembra-se que eu falei agora que esse Jesus que está nos falando, está nos dando a vida, é Ele que quer te libertar. E Ele é o libertador. Nele, a dinâmica do amor, o pecado não pode mais me dominar, o erro, mas a certeza desta vitória. Dá vitória também para a sua vida. Então, portanto, veja a vitória já em Maria. Quando Madalena comunicou, todos ficaram atônitos. Maria sorria, porque veio só confirmar no seu coração aquilo que ela já esperava. Sabe quando você tem uma notícia, você fala, mas eu já sabia disso, porque eu esperava isso. Eu só tinha uma penumbra, talvez, que é a fé. Né? Essa fé, eu caminho no meio das penumbras, das sombras, mas a fé sempre é latente, ela está sempre ali. Mas às vezes ela não está tão manifesta. Em Maria já estava tão manifesta aquilo que estava latente. Ela sorriu e não saiu correndo, ela sabia que ele não estaria ali. A vitória da vida, a vitória do amor. Essa mulher que amou intensamente. Por isso que nós, como cristãos católicos, amamos muito Maria. Por quê? Porque ela é justamente quem? A mãe do Senhor,
a mãe do Salvador, aquela que soube esperar, aquela que soube acreditar, e a discípula. Discípula é aquela que aprende a amar. E, portanto, como é bom você também se tornar um discípulo aprendendo a amar. Isso, Padre Douglas, não é assim? Com certeza é uma consideração não só pertinente, mas importante, porque a ressurreição precisa estar associada a uma experiência. Quando nós falamos de um tema de drogadição, vinculado à oração, para a libertação de alguém, sem uma experiência é impossível. Não basta saber que ele não está ali, mas é preciso experimentá-lo. Né? A fé faz com que... É como talvez a gente usa, né? Chavões, ou seja, assim, expressões, né, que a gente usa. Eu não vejo o vento, mas posso senti-lo. Eu não vejo Jesus aqui, mas eu posso senti-lo. Eu posso ver que ele está aqui, por quê? Porque você revela Jesus. Todos aqueles que estão aqui revelam Jesus do seu jeito. Lógico que eles precisam também, como eu também preciso, ir trabalhando essa pedra preciosa que nós somos, né? Porque senão gera-se um narcisismo ou está gerando uma autossuficiência, uma prepotência, e isso acaba obscurecendo a verdadeira vocação do homem. Aí entra o pecado da origem, que é a desobediência, né? Se nós fôssemos mais obedientes na dinâmica do amor, com certeza a vida seria muito mais simples, agraciada e simples. Simplificaria a vida, com certeza. Eu lembro de Santo Agostinho, né, que dizia: quem obedece não erra. Então é isso que é interessante. Mas e falando, lógico, que dentro dessa dinâmica, Padre Douglas, que a gente está falando dessa presença de Jesus nas famílias que estão agora também nos vendo e nos ouvindo, e dizer que esse Jesus que está presente é aquele que tem uma solução para os anseios e os pedidos, principalmente para quem está no caminho da dependência. Não no caminho da libertação, mas no caminho da dependência. Você teve muita experiência durante esse trabalho como missionário, durante todos esses 10 anos que você esteve ali na obra. Você lembra de alguma experiência, assim, de alguém, mesmo de morador de rua, ou mesmo alguém que vocês acolheram nas casas de vocês? Você tem alguma experiência assim marcante que possa nos contar? O poder da oração e como fez com que a realidade se transformasse? Acho que são muitas, né? São muitas experiências. Eu trabalhei, na verdade, mais tempo com mulheres até de rua. Trabalhei um pouco com homens, uns 2 anos, mas pelo menos uns 5 anos com as mulheres. Tem muitas experiências, uma experiência bacana que no começo parece ser engraçado, mas um dos nossos acolhidos, ele saiu da casa, porque nós temos um problema muitas vezes no processo dessa recuperação, dessa experiência com Deus, que nós brincamos na casa, que quando alguém toma o chá de já tô bom, é o problema. Já tô bom, tô pronto, então eu vou sair. E aí a consciência de que é paulatino. Interessante, falta um pouquinho aquela palavra humildade, né? Muito, né? De entender muita sinceridade que consigo só mesmo. por hoje eu não vou usar. Mas só, quer dizer, porque a pessoa fala nunca mais. Não fale esse termo, nunca mais. Né? Eu aprendi muito isso com os narcóticos anônimos e com os alcoólicos anônimos também. Nunca diga nunca mais, só por hoje. E amanhã só por hoje. Quando vem, nunca mais, né? Sempre. E ele saiu da casa junto com outro rapaz em São Paulo. E eles tinham combinado, porque na casa existe uma estrutura, uma espiritualidade, o rezo do terço de manhã, então fazem a meditação do terço, a oração, fazem o evangelho do dia e escolhem uma palavra. Isso é um hábito dentro das casas. E aí ele saiu e eles decidiram fazer um assalto fora da casa. Só que como esse hábito, o que eles disseram para o outro? Falaram, bom, como nós estávamos na casa de recuperação, de acolhida, que a gente nem fala recuperação, chama de acolhida, vamos meditar o evangelho do dia. E na verdade eles acabaram abrindo a palavra num trecho, se eu não me engano, na carta aos Efésios, que diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais. E eles decidiram não fazer e voltaram para casa. Voltaram para casa de acolhida, com uma experiência simples da palavra. Até dentro de um contexto estranho, né? Mas interessante, profundo. Mas por esse contato contínuo com a oração. Porque a meditação do evangelho na casa, a meditação do terço, com a oração do terço, o propósito, que é o mais importante durante o dia, um pequeno propósito para viver. Como colocar a palavra em prática hoje? O que nós precisamos viver, o que nós podemos viver,
O que está acessível a nós para que nós conseguimos ter Sim. força para E caminhar? a palavra revelada, ela vem justamente para revelar a possibilidade de uma nova vida. Sempre. Não de ficar fechado em mim mesmo. E você falou uma coisa que eu gostei demais. Esse chá, já estou bom. Né? Chá de Ninguém já tô está bom, né? bom, né? Isso mesmo. Ninguém está. É dinâmico muito isso, porque quando você levanta, você tem que enfrentar a realidade. E às vezes a gente não está tão apto para enfrentar essa realidade. É como talvez nosso irmão, nossa irmã que está aí nos ouvindo e vendo, e dizendo, já tentei todos os meios, mas hoje a possibilidade tem que ser diferente. Nunca diga que é impossível, né? Mas diga que dentro do impossível gerarei o possível. É isso que vai nos alegrar, é isso que nos vai fazer forte, né? Cria perspectiva, E aí cria então, esperança. voltando um pouquinho, desculpe Claro. a insistência, aí eles voltaram e permaneceram na casa? Voltaram para a acolhida. Que Fizeram coisa. o caminho, porque é o caminho de um ano. Existe uma triagem, como eu disse, uma triagem de um mês, onde eles vão ver se eles querem caminhar. Eles Um vieram da processo, rua, não? Eles vêm da rua, né? A maioria vem da rua. A nossa prioridade é quem vem da rua. A prioridade é pensar nas pessoas que vêm da rua. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes não têm família, não tem ninguém por elas. Nós acolhemos pessoas que têm família também, claro. Mas a prioridade é quem não tem ninguém. Então, eu acho que existem muitos pedidos, existe uma lista muito grande, mas nessa lista a prioridade é quem não tem ninguém por eles. E aí nós vamos acolher, lógico que existe sempre um primeiro contato, uma evangelização, um vínculo. Tá certo. Um vínculo. Vamos voltar a falar sobre isso depois, nós vamos fazer um pequeno break, mas vamos falar depois sobre aqueles que estavam na rua, mas que tinham famílias também, né? Que deixaram, perderam tudo, foram para a rua e depois a gente tenta recuperar. Vamos voltar a falar sobre isso, pegar esse gancho depois, né? Você ligue 0 operador 19 3871 9620, faça a sua pergunta, dá seu testemunho. É tão importante para nós que estamos aqui ter esse feedback, essa resposta de vocês. Se está atingindo, se está entrando no coração, se está despertando essa ressurreição no coração de vocês. Voltamos logo em seguida.